Aí pode? Pode. Cada criança que nasce é uma estrela. A turma do lado de lá põe luz, põe beleza, põe esperança nessa estrela. E essa estrela vem para cá. Muitas estrelas vêm para cá por dia. Milhões de estrelas vêm para cá. Foram estrelas escolhidas com muito amor e são entregues a pessoas responsáveis por cultivar essa estrela. Essa estrela deve crescer, ficar forte, ficar saudável, aprender as coisas da vida, aprender as coisas do mundo, mas não pode nunca perder o brilho, perder a beleza da inocência, perder a esperança. Mas é o que na maioria acontece. Quando se é criança, a estrela encanta com tudo, acha tudo bonito, tudo é maravilhoso, tudo que vê, suspira, grita, bate as mãozinhas, bate palma, porque é tudo lindo, o pássaro que voa, o arco-íris do céu, a água que escorre da cachoeira, o mar, então, ela fica deslumbrada com as ondas, com a imensidão. E muitas vezes depois, falta os ingredientes para que ela continue brilhando, para que ela continue feliz, para que ela continue crescendo, esperançosa. Foi tanta expectativa colocada nessa estrela que ela brilhasse nos estudos, no trabalho, que ela brilhasse fazendo a diferença para o mundo, que ela fosse luz nos lugares sombrios e escuros. Mas, no entanto, quem foi responsável por essa estrelinha falhou. Deixou de ensinar muita coisa que ela precisava aprender. Não deu bom exemplo. Não ensinou a lutar pelas coisas da vida. Não ensinou a valorizar os bens materiais conseguidos com esforço. Não ensinou a respeitar as pessoas. E essa estrelinha, com o passar do tempo, foi se apagando, até se tornar uma pessoa comum igual tantas outras, sem expectativas, sem sonhos, sem vontade de crescer, sem vontade de evoluir. E nós, do lado de lá, choramos quando essa estrela apaga. Porque todas as estrelinhas antes de vir para esse mundo foram ensinadas, foram preparadas, participaram de palestras, de cursos. E o que a gente precisava fazer, nós fizemos, para que ela viesse firme, forte. Mas, infelizmente, ela apagou. E muitas estrelas são apagadas hoje em dia, cada vez mais, porque tornaram pessoas que não preocupam em crescer, em aprender, em evoluir. E o que vai ser desse planeta? O que vai ser do aprendizado que se perde dia a dia? Antigamente, não havia escrita, não havia internet, não havia livros. Isso bem lá para trás. E o conhecimento era passado de boca em boca. Algumas civilizações aqui desse planeta faziam os filhos aprender as formas
dos remédios, das raízes que usava para curar doenças, que até hoje, se fosse usada, não precisava tantos remédios alotrópicos. Ensinava em forma de poesia. E as crianças eram obrigadas a recitar. Ia recitando os versos sobre a importância da urtiga, sobre a importância do capim-santo, sobre a importância da cáscara sagrada, sobre a importância da flor do ipê. E aquilo era uma diversão, porque toda noite sentava em volta da fogueira e iam aprender. Alguns tocavam os instrumentos rústicos que faziam de cuia e colocava corda nessa cuia e extraía sons magníficos. E assim era o aprendizado. Depois veio a escrita, os livros eram feitos todos à mão. Um grande conhecimento foi escrito pelos religiosos, pelos monges, pelos padres. Eles detinham muito conhecimento de medicina, de astronomia, sabiam muita coisa sobre a saúde, sabiam muita coisa sobre a natureza, o universo. E ficou muito tempo só eles reprimindo esse aprendizado. Depois, com a descoberta da imprensa, foi possível fazer mais livros, panfletos e espalhar o conhecimento. Foi um grande avanço. E as pessoas naquela época eram ávidas de conhecimento, queriam aprender, porque não tinha outras distrações. Aprender era a maior distração. E tinha em toda a comunidade o historiador, que era aquele responsável pelo conhecimento. E o historiador preparava desde cedo meninos que seriam futuros historiadores e passava todo o conhecimento para esses meninos, para a comunidade nunca perder esse conhecimento. Depois veio a imprensa, depois, hoje em dia, a internet. Mas o que aconteceu? A internet é muito mais usada para as coisas ruins do que para as coisas boas. É uma fonte de conhecimento inesgotável. Aquele que quer aprender, que quer evoluir, que aprimora esse gosto, ele não precisa mais de professor, ele pode aprender sozinho. Mas a maior parte das pessoas ficam vendo coisas inúteis, pornografia, humor, esse humor que não acrescenta nada. E o pior, muita gente usa para o mal, para coisas que as pessoas boas nem imaginam. Que o mais raso delas é a pedofilia. Cabe aos educadores das estrelinhas, aos pais, ser atento. Eu não canso de falar. Seja atento ao que teu filho vê. Fiscaliza. Não deixa ele solto com o aparelho na mão. Ele vai aprender muito mais coisa que não precisa do que coisas que precisa. Nós temos hoje em dia crianças de 12, 13 anos que são verdadeiros especialistas em extorquir os outros, que já são ladrões profissionais, hackers profissionais, porque não teve um pai, uma mãe, um avô, um tio, um educador que freasse ele
É preciso colocar as crianças para brincar. Brincar na lama, correr, soltar pipa, fazer carrinho de frutinha, fazer currarzinho. As meninas brincar de boneca, fazer comidinha, costurar roupinha. Não deixe aparelho tão cedo para os teus filhos. Isso é preguiça de pagiar, isso é preguiça de conversar, isso é preguiça de perder tempo com as crianças. O tempo que o pai e a mãe estão com os filhos tem que ser um tempo de qualidade, um tempo de aprendizado. O que a menina vai aprender se ela vê toda hora aquele monte de mulher de seio de fora, de bunda de fora, dançando, rebolando? Essas meninas, desde cedo que entram nessas redes sociais, ficam levando cantada de homem que envia imagem pornográfica, que faz proposta financeira que qualquer criança pode cair. Pais, preste atenção. Tem criança comprando arma. Mas o pai com a mãe também tá lá agarrado, perdendo tempo com vídeo idiota feito por gente idiota. Dedica mais tempo para a família, conversar, ensinar, alertar. Senta do lado do teu filho, vê o que ele está olhando, vê o que ele está pesquisando. Direciona ele para lugares da idade dele, por coisas que ele pode aprender, que é boa para ele. A única esperança desse planeta ainda está nas crianças. E nós preparamos essas estrelinhas. Vocês é que deixam esse brilho apagar. As cadeias não cabe mais gente. Os hospícios não cabe mais gente. Toda hora que vai no SUS está repleto de gente doente. É a doença física, resultado da doença espiritual, da doença da alma. Nós sabemos que as energias negativas trazem coisa muito negativa. Então, cuida das nossas crianças. Pais, aprenda a ser pais. Entenda que depois que os filhos nascem, os valores têm que ser outro. Maridos, se vocês querem liberdade, vocês não deviam ter casado. Porque se você é casado, o dinheiro é de vocês, a casa é de vocês, a vida é dos dois, as explicações têm que ser dos dois lados. O respeito tem que ser uma via de mão dupla. Assim como a mulher, se ela não queria dar explicação a uma pessoa que ela vive, que ela gosta, não casasse, ficasse na esbórnia. É o que mais tem hoje em dia, é a esbórnia, é o submundo sexual, o submundo das drogas. Quem gosta de viver assim, vá viver assim. Só que esteja preparado para as consequências. Que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia imoralidade, colhe violência, colhe doença, colhe morte. Quem não se respeita e não respeita o outro, vai colher muita coisa ruim. Sejam pais, sejam mães de verdade. Frequenta lugares bons com essa criança. É importante ter uma religião, é importante frequentar uma igreja, é importante envolver em grupos de adolescentes, em grupos religiosos de jovens, em movimentos que ensinem e ver as coisas da vida de maneira positiva. Eu não sei até quando
Os pais vão continuar jogando os filhos na lama. Depois a criança cresce, cai nas drogas, no roubo. Ele vai roubar porque é dinheiro fácil, ele vai vender droga porque é dinheiro fácil, porque ele quer ser igual aqueles moços lá do TikTok, na motocicleta, no carro rico. A menina quer dirigir aquele carrão, quer ter vestido da moda, quer ter joias, quer ter perfumes, maquiagens, calçados bons. Porque não foi ensinado que coisa boa é aquilo que a gente luta por ela. Que coisa boa é aquilo que está no nosso alcance e que podemos comprar com honestidade, sem prejudicar ninguém. Mas se não tem quem dá exemplo, se não tem quem ensina, o mundo vai tentar ensinar de uma maneira ou de outra. Ou positivamente ou negativamente, ou com amor ou com agressividade. E se não aprende, tem que desocupar o mundo. Porque tem muita gente na esbórnia que precisa aprender. E são poucos que conseguem. E a responsabilidade de tudo está na família. É preciso ter casamento, é preciso ter família, é preciso ter pai e mãe responsável, avós, bons professores, boas escolas. Porque a nossa esperança são as crianças, são os adolescentes. Não deixa nossas estrelinhas apagarem. A responsabilidade é de cada um de vocês. Mas eu não tenho filho. Não tem filho, mas tem sobrinho, tem vizinho, tem amigos, tem um monte de parente postiço que pode dar exemplo e pode ensinar. E se não tem parente, tem crianças que estão precisando de orientação. O que eu digo? Não deixa as nossas estrelinhas apagarem. Elas precisam crescer brilhante. Elas precisam crescer fortes. Elas precisam aprender coisas boas para transformar o mundo num lugar melhor para todos viverem. Um lugar de paz, um lugar de harmonia. E não um lugar violento, incômodo, de pessoas ruins, de pessoas fingidas, farsas, que não gostam de trabalhar, que quer aproveitar dos outros, que é capaz de fazer qualquer coisa por dinheiro. É esse mundo que quer viver? O mundo de glamour é maravilhoso, né? É maravilhoso, mas e o outro lado do glamour? O glamour não é para todos, não. Até aqueles que não merecem viver no glamour se ferram. Quantas coisas nós sabemos aí de atores, atrizes importantíssimos, riquíssimos, que de repente vai morar na rua. Tem um herdeiro dos Matarazzo, em São Paulo. Já virou história, já passou na televisão, que só usava sapatos italianos, ternos alemães, chapéus franceses. Milionário. Hoje é um velho que mora na rua, na Cracolândia, porque nem os parentes querem. Qual parente que quer viver com parasita? Um alcoólatra, um drogado? Quem quer conviver? Ninguém quer conviver com gente assim, porque gente assim não é de confiança, não é honesto. Se a cabeça não funciona, nada mais funciona. Se a cabeça não funciona, é preciso ter muita moralidade, é preciso muita oração, é preciso muita verdade. A verdade é descoberta para todos. As pessoas de hoje acham que enganam e que não vão ser descobertos. Tudo vai ser descoberto, tudo vai ser mostrado às claras. Porque uma máscara não pode ser guardada para sempre. Cedo ou tarde são desmascarados. Eu digo mais uma vez, a minha esperança ainda está nas crianças. O adulto só vai mudar
Se ele quiser mudar, se ele quiser melhorar. Caso contrário, ele não vai mudar. Pelo contrário, ele vai exacerbar os defeitos dele. Aí vem o sofrimento para pôr as coisas no lugar. Não reclame. Cada um vai passar por aquilo que precisa para a sua evolução. Eu acredito nas crianças. Acredito que pode vir uma geração melhor. Mas isso depende de todos nós. Afinidade, né? Certo. O que o senhor me diz sobre a depressão? Porque muitos adolescentes estão crescendo e vi que não teve sucesso de artista, de cantor, e estão sendo frustrados, não quer estudar, não quer trabalhar, porque quer uma vida fácil. Porque faltou ensinamento desde cedo. Ninguém nasceu para ser artista. Poucos nasceram para ser artista, para ser cantor, para ser jogador de futebol. Mas é preciso aprender desde cedo que as funções variam, mas que todas têm muito valor. Exato. Pode até não ganhar tanto dinheiro quanto eles, mas pode ser feliz fazendo um trabalho bem feito, honesto. Porque a sociedade precisa de todas as pessoas. Precisa do lixeiro, precisa do padeiro, precisa do verdureiro, precisa do médico, precisa do advogado, precisa do padre, do pastor, precisa de todos. Uma sociedade justa e bem feita é formada por pessoas que abraçam verdadeiramente a sua função, que entenda o seu valor onde está e que faça da melhor maneira possível. Faltou ensinamento. Eu sou daqueles que acham que as crianças têm que ter pequenas tarefas, sim. Elas têm que brincar, mas elas têm que aprender pequenas tarefas, pequenas obrigações, pequenas responsabilidades. Elas não podem ficar ganhando presente sem parar à torta direita, sem justificativa. Um presente no aniversário, sim, é bom se puder. Um presente no Natal, sim, é bom se puder. Dia da criança, bom. Mas até aí, acabou. Nada de ficar dando presente sem parar, aleatoriamente, não. Sem esforço, né? Não. Precisa entender o quanto que o pai ganha, o quanto que a mãe ganha, o quanto que fica as despesas de casa, o quanto custa as coisas, para entender o sacrifício do pai com a mãe. E ajudar em casa. Não desperdiçar água, não desperdiçar luz, ter cuidado com as roupas, ter cuidado com os calçados, não jogar comida fora. É ensinamento, é falta de ensinamento que leva à depressão. Porque o que é a depressão? A depressão é a falta de alguma coisa. Uhum. É a impotência de não conseguir aquilo. Então, tem que entender que poucos nasceram para aquilo. E ganharam ou porque tem talento, ou porque esforçaram. E poucos porque mereceram, né? E que mensagem que o senhor passaria aí para muitas pessoas que vão passar o Natal sozinho, muitas pessoas que vão passar sem seus entes queridos, que perdeu na Covid? Eu falo o seguinte: quem vai passar o Natal sozinho e que consegue andar, que consegue locomover, ou que tem um dinheirinho para alugar um carro e ir no lugar, vai passar numa igreja, vai assistir uma missa, vai assistir um culto, vai passar umas horas lá com aquela pessoa, com aquelas pessoas. Reza, agradece, né? Ou convida uma amiga para no outro dia fazer um franguinho, ela traz um prato, você traz o outro. Ou convida o vizinho, a vizinha, uma pessoa da frente. Todo mundo conhece todo mundo. Só não quer conviver. Né? Só não quer conviver, exatamente. A pessoa tem necessidade de fazer parte de algum grupo religioso. Quando ela é casada, tem o marido, tem a esposa, ainda vai. Por quê? Porque um faz companhia para o outro.
Mas mesmo assim, frequentar uma igreja é bom, frequentar um grupo religioso é bom, né? Um grupo religioso bom. Por quê? Porque troca energia, conversa, distrai. Então, o que eu aconselho é isso. Qual preto velho que eu falo hoje? Totônio. Ó, Tantônio, seja bem-vindo. Obrigado. Dá.